Vou começar apresentando aqui o nosso grupo, o que é o CADA. O CADA foi uma junção de 4 empresas que tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade para escolas, professores, instituições de ensino, enfim. Então, o CADA é Kites, AB Polacchini, Dizal e Assertiva, né? Cada uma das empresas está sendo representada por uma de nós aqui. Eu sou Silvia Consorte, para quem não me conhece, sou sócia fundadora do Kites e trabalho há 15 anos com gestão escolar. Então, o nosso foco no Kites é trazer uma ferramenta para a escola gerenciar aulas, notas, aluno, financeiro, enfim, e tudo mais. E eu vou deixar agora para minhas parceiras aqui, agora a AB Polacchini com a Lucy, para se apresentar e apresentar a empresa dela também, Lucy. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Silvia. Sou a Lucy, sou uma das sócias da AB Polacchini Arquitetura, e poder compartilhar com vocês sobre arquitetura escolar sempre é muito bacana, e que esse momento seja, assim, super gratificante e enriquecedor para todos nós que estamos aqui. Sejam bem-vindos. Bom, próxima, Dizal, com a Lírica. Olá, boa tarde a todos. Eu creio que já tive a oportunidade de falar com alguns de vocês por e-mail, enfim. Bom, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela participação. A gente tem recebido muitos elogios, né, do nosso conteúdo, do nosso calendário de webinars que a gente tem realizado nesses últimos tempos aí. Agradecer a Silvia, a Lucy e a Paula por mais um evento, né? A gente vem realizando esse evento pelo menos 2 vezes ao ano, antes de forma presencial e agora online. Isso também dá uma possibilidade para muitas pessoas participarem de regiões diferentes. Então, eu queria aproveitar não só, né, essa oportunidade aqui de realizar esse evento em parceria com vocês novamente, mas também para dar alguns recadinhos, tá bom? Eu sei que muitos participantes perguntam sobre certificados. Nós emitimos certificados e enviamos por e-mail a todos os participantes. Geralmente leva 2 ou 3 dias, depois a gente envia. E também informar para vocês que esse webinar está sendo transmitido pelo Facebook, e vocês podem, assim que terminar, se de repente quiser assistir de novo, vocês podem assistir na nossa página do Facebook, e depois a gente sobe o vídeo no canal do YouTube, no Dizal Channel. Então, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, e esse webinar que a gente está transmitindo hoje, tá bom? Muito obrigada, e bom evento para vocês. Paula? Agora é a Paula. Obrigada, gente. Olha, para mim, mais uma vez, uma honra estar aqui em mais um evento CADA, falando aí com vocês. Estou vendo que tem gente do Brasil inteiro conectada, e que prazer estar aqui com as minhas parceiras, a Silvia, a Lucia, a Dizal, na figura da Lírica, que para a gente é uma grande parceira, né? A gente tem um prazer enorme aqui de estar divulgando, e estar falando, e estar compartilhando insights com vocês. Eu sou a Paula, eu sou fundadora da Assertiva e do Instituto Nacional de Vendas. Adoro falar que eu sou vendedora, né? E acho que quem já ouviu outras palestras ou webinars meus sabem disso. Nesse mundo aí de preconceitos, né, contra a figura do vendedor, principalmente na educação, eu tento quebrar esse paradigma aí, porque vendas é super importante nas nossas instituições, sempre foi e agora cada vez mais, né? Então, eu quero compartilhar aqui, eu quero ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho desse novo momento, né? O que é importante em vendas e o que a gente pode fazer para ter mais matrículas nas nossas escolas, matrículas que seguram tudo, né? Vendas que seguram tudo. Então, eu estou super animada aqui, junto com as minhas parceiras, de passar essa tarde aqui de sexta-feira com vocês, com bastante conteúdo bacana. Obrigada, Bom, viu? Obrigada, meninas, obrigada. Bom, vamos começar. Estou vendo aqui que tem muita gente conhecida nossa aqui, uns clientes. Obrigada, pessoal, por participar.
Bom, bem-vindos. Vamos começar então com o nosso tema hoje, que é inovando na educação com modelo de gestão, vendas e ambientes flexíveis, né? Então, por que a gente está falando de inovação, né? Inovação é tudo hoje, né? Não dá para a gente ficar parado, nunca deu, e agora mais ainda. Se a gente estava meio parado, a gente foi jogado do precipício, vamos tirar o melhor disso, né? E, ao invés de ficar falando sem embasamento, a gente trouxe aqui alguns conceitos para compartilhar com vocês, né, que são baseados na metodologia ágil. Então, eu queria aqui que vocês comentassem também, quem aqui já ouviu falar de metodologia ágil, agile, método ágil, enfim. Então, é legal a gente saber se vocês conhecem. Se você não é um gestor, você fala, eu sou professor, eu não tenho nada a ver com gestão. Tem sim, porque você está lá gerindo as suas aulas, gerindo os seus alunos, então envolve todo mundo, né? É muito legal isso. Então, o Manifesto Ágil, para quem nunca ouviu falar, ele tem 4 pilares principais, né? Que se baseiam em identificar itens que você pode melhorar na sua gestão. O Manifesto Ágil foi desenvolvido pelo pessoal de software, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas desenvolver software não é nada fácil como parece, né? Você contrata um elefante, entrega uma zebra, né? Os dois têm 4 patas, só que tem coisas bem diferentes. Para que isso não aconteça com tanta frequência, então, o pessoal quebrou a cabeça, né? E trouxe aqui algumas ideias para a gente compartilhar. Então, um dos pilares, o número 1 aqui que a gente vê, é indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, né? O que a gente quer com isso? A gente quer flexibilizar, né? Então, eu não vou deixar de ter processos e ferramentas, isso é muito importante. Eu não estou quebrando, né? Eu não estou quebrando o fluxo, né? Não estou deixando de fazer essas coisas. Deixa eu só ver aqui. Tem gente que está com dificuldade de ouvir? Está todo mundo ouvindo bem? Parece que sim, mas deu talvez algum bug. Quando a pessoa sai e ela entra de novo, parece que dá certo. Obrigada. Então, vamos continuar, porque eu vi aqui algumas mensagens sem. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Então, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? A gente, de vez em quando, tem que flexibilizar alguns processos, porque eu preciso priorizar o indivíduo, eu preciso priorizar aquele quem eu estou servindo. Então, se eu tenho um processo muito engessado, de vez em quando eu preciso mudar isso para poder atender o meu público, né? O indivíduo. Softwares em funcionamento mais do que documentação abrangente. Então, o que é isso? Um exemplo muito comum aqui é o tal do tailor-made. Então, se a gente trouxer isso para um alfaiate, né? Eu encomendei uma calça comprida, com botões e bolsos, né? Depois de 15 dias eu chego lá, a pessoa fez uma calça comprida com botões e bolsos, mas a calça era larga, o botão era grande e o bolso era na frente. Eu queria uma calça justa, com botão pequeno e bolso atrás, né? Para eu evitar isso tudo, normalmente eu teria feito uma documentação gigantesca, com muitos passos, detalhando cada passo que eu fosse desenvolver para depois entregar a calça. Só que chega lá no final, a calça não caiu bem. Por quê? Porque eu não fiz ajustes no meio do caminho. Então, é isso que a gente quer trazer aqui. Entregar mais do que só documentar, né? Vamos fazer o usuário participar mais da decisão e da construção. Então, eu tenho meu aluno às vezes ele não está aprendendo. Por que ele não está aprendendo, né? Não adianta eu avaliar só no final, poxa, não aprendeu, vai repetir de ano. Vamos fazer um processo juntos, né? Bom, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Bom,
ter plano é importante? Muito, muito importante, porque senão, se eu não tenho plano, eu não sei o que eu quero, o que eu vou fazer, para onde eu tenho que ir. Então, eu tenho que ter um plano. Mas eu tenho que estar muito ágil, né, para responder às mudanças. Por exemplo, eu tinha um plano de crescimento da minha escola de 10%, com aulas para crianças de 3 a 5 anos. Tá. Veio a pandemia, as crianças de 3 e 5 anos não estão tendo aula. Eu faço o quê? Sente e chora? Não. Agora vamos correr e avaliar esse plano. Ou eu não vou crescer, ou eu vou ter que mudar o meu público. Então, eu tenho sempre que atualizar isso, né? E, por último, a colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, né? Então, tenho que ter, sim, obviamente, o contrato, só que ele vai cancelar, tem uma multa de 5 mil, ele paga R$500 por mês. Ele vai ter dinheiro para pagar essa multa? Não, vou ter que contratar um advogado. Eu vou gastar com esse advogado? Vou. Por que eu não sento e não converso com esse cliente? Abre o jogo. O que você pode, o que eu posso? Então, aqui trazendo rapidamente alguns exemplos práticos, é sobre isso que a gente vai falar, né? Como você aplicar a metodologia ágil no ambiente escolar. Né? Se a gente comparar a metodologia que era usada antigamente do método em cascata, né? Como é que funcionava? Também para desenvolver software. O projeto, ele era sendo concluindo em todos os estágios, né? Então, eu tinha todas as partes do projeto, eu ia concluindo, finalizava, entregava o produto final para o usuário, para o cliente, enfim, né? E, na maioria das vezes, era uma decepção, porque não era aquilo que ele queria, mas eu cumpri todas as fases, fiz tudo bonitinho, entreguei no prazo, sabe? Aquela coisa estressante, né? Só que o sucesso era pequeno. Se você for comparar com a metodologia ágil, então eu tinha, né, no método em cascata, eu tinha 60% de desafio e 11% de sucesso. Então, era muito suor para pouco resultado. Agora, eu continuo tendo 52% de suor, mas o meu sucesso já sobe para quase 40%, né? Sendo que a margem de erro, as falhas, diminuem drasticamente, de quase 30% para menos de 10%. Então, é isso que a gente quer trazer hoje para vocês, como que a gente pode aplicar isso e por que aplicar isso na gestão da escola, né? Nas vendas, na gestão de ambientes e tudo mais. Bom, falando nisso, a gente tem que trabalhar em alguns conceitos, em alguns temas, como, por exemplo, velocidade, né? Então, eu queria que a Paula, por exemplo, trouxesse para a gente, na área de vendas, o que importa a velocidade, qual o impacto que eu tenho no sucesso das vendas, Paula? A velocidade, né, no contexto que a gente está, ela acabou sendo, ela está como protagonista, porque está tudo muito rápido, né, as mudanças estão rápidas, e por isso que a gente está falando de metodologia ágil, porque a gente não pode mais planejar tanto como a gente planejava anteriormente. Cada semana tem um decreto diferente, né, eu estou vendo que tem gente do Brasil, fora do Brasil, mas isso é mundial. Então, a gente não está conseguindo ter muito prazo de planejamento, de sentar e descrever, né, ou como a gente fazia anteriormente. Então, a velocidade, nesse momento, eu sei que fica cansativo, e eu acredito que a maioria de nós aqui está cansado, né, dessa rapidez que a mudança traz e a nossa própria tomada de decisão. A gente precisa tomar decisões mais rápidas nesse contexto veloz que o mundo está e que os decretos estão e que está tudo. E em vendas é uma questão muito antagônica. Por quê? Porque quando a gente fala de vendas, né, de matrículas, a gente fala de um ciclo. Qual que é um ciclo de vendas natural de uma escola, por exemplo? O pai, a mãe, eles conhecem a escola, eles decidem, em algumas situações eles fazem uma aula demonstrativa, enfim, buscam uma ou outra informação, e você tem aí um ciclo de vendas natural, estou falando antes da pandemia, de uma semana, ou até de 2 semanas para um processo de decisão familiar, Eu sei que
aqui, hoje, a gente está com pessoas de cursos regulares, então, escolas de educação infantil, educação de todo tipo, né? Cursos livres. Então, depende, o ciclo de vendas, ele varia de acordo com o seu negócio, de acordo com o tipo da sua escola. Mas, no geral, antes da pandemia, a gente falava que o ciclo de vendas médio era de uma semana ou de até 10 dias. E isso mudou, tá mais desafiador. Então, hoje a gente tem um ciclo de vendas de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, em alguns casos até mais. Tem muita gente postergando, falando de me liga pós-pandemia, me liga no próximo semestre, me liga no próximo ano, porque eu não vou fazer nenhum tipo de mudança agora. E isso faz com que a gente tenha que... Qual que é a solução para um ciclo de um processo de matrícula, um ciclo de decisão mais lento da família para se matricular na sua escola? É o follow-up, né? Esse e é por isso que a gente tem que ter um software, tem que ter uma ferramenta como o Kites, para a gente ter um follow-up assertivo, para a gente conseguir manter o contato com aquele pai. Então, hoje exige muito mais relacionamento, né? Uma velocidade no relacionamento para que você diminua esse ciclo. Então, é super desafiador isso em vendas, o diminuir o ciclo, porque o processo de vendas, ele acaba sendo bastante emocional, né? Então, a gente tem que estar muito rápida, né? Muito ágil, fazendo muitos follow-ups por dia, para a gente poder ter mais alunos, e é o PDCA, né? Que aqui o Sérgio colocou, né? A gente tem que girar esse PDCA com muita rapidez, né? Que é planejar, fazer, checar e agir. E é uma ferramenta, o PDCA é uma ferramenta também, já não é nova, né, mas ela continua sendo atual, só que a velocidade desse PDCA, muita gente rodava um PDCA semanal, rodava um PDCA mensal, às vezes até anual, né, você fazia ou semestral, dependendo do tipo da sua escola. Hoje o PDCA, ele é quase que diário, quase que a cada tarefa. Então, tem que ser mais rápido, né? E eu sei que isso exige mais energia nossa. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que também se atentar para todo esse momento que a gente está vivendo, e talvez seja um pior momento, né, da pandemia no Brasil. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, a gente está aí com um número muito grande, né, de mortos e de infectados e etc. Isso vai passar, todos nós esperamos que no próximo semestre seja melhor, mas o que você tem que fazer? Não dá para você esperar, como a Silvia bem colocou, né? Não dá para você esperar o próximo semestre, não dá para você esperar o próximo mês. A pergunta é, o que você tem que fazer hoje para você mudar seu resultado? E quando você fala em vendas, de uma maneira muito prática, o que você pode fazer hoje para diminuir esse ciclo de vendas que está maior é mais follow-up, né? Então, ter uma ferramenta, obviamente, um CRM, e fazer mais follow-up e gerar um PDCA muito mais rápido do que você fazia antes, né? Então, assim, obviamente que precisa ter processo de vendas? Precisa. Sua escola tem que ter um processo de vendas, né? Eu já falei, quem acompanhou já outros eventos, eu sempre bato muito nessa tecla, que as escolas, até pouquíssimo tempo atrás, elas tinham muito um mindset do tipo, se eu sou bom, eu não preciso vender, né? Se eu sou bom, o aluno vem me procurar, a família vem me procurar, eu não preciso fazer, eu faço marketing, mas eu não preciso fazer vendas, necessariamente, né? Eu coloco aí utilizo mídias sociais, ou utilizo alguns canais de comunicação de marketing, e automaticamente o pai vem. Isso acontecia até pouquíssimo tempo atrás, mas a grande verdade é e assim, eu espero que todos vocês absorvam isso como uma verdade, né, uma verdade talvez inconveniente, né, tem até aquele filme, Verdade Inconveniente, mas talvez uma verdade inconveniente, mas é uma verdade. Toda escola precisa de um departamento de vendas. E esse departamento de vendas precisa ter um processo bem definido. Dentro desse processo tem que ser dada uma atenção muito especial ao follow-up, para que você tenha mais velocidade de vendas. Hoje, precisamos disso. Não dá para você contar com aquela secretária que pega aquela lista de interessados e de vez em nunca ela liga, porque ela tem muitas outras coisas para fazer. Você tem que ter uma pessoa muito focada só para relacionamento,
para follow-up, para as prospecções, para a parte mais ativa do trabalho de vendas, se você quiser ter mais aluno na sua instituição. Então, basicamente é isso, a questão da velocidade hoje mudou. E assim, é interessante, né, gente, como mudou assim, mudou de um ano para cá já. Essa questão do follow-up, do ciclo de vendas, mudou agora, mudou desse ano, de janeiro para cá. Né? Eu dou consultoria em várias escolas, então eu tenho alguns clientes de escolas de tipos diferentes, né? Desde curso livre, inglês, programação e etc. E em todos eles eu percebi, o ciclo está maior de decisão. E nosso desafio é diminuir esse ciclo. Como que você faz isso? Tendo equipe de vendas exclusivas, um processo muito bem definido, focando no follow-up. Lucy, o que você diz aí na parte de ambientes? O que a gente viu de novidades aí para aplicar? Não, sem dúvida. O que eu acho que sempre é muito interessante, né? A gente consegue entender que esse termo, essa palavra, velocidade, ela está super relacionada aqui em cada aspecto que a gente acaba abordando, né? Na questão de ambiente, na questão de arquitetura, também não é diferente, né? Isso que a Paula até comentou. Velocidade de alterações em decretos, ou seja, o que isso significa? As regras, né, as regras do jogo, vamos falar assim, elas estão mudando o tempo todo e sem uma situação assim confortável de previsão. Então, cria-se todo uma expectativa, né, de que você despende uma energia para isso, um pronunciamento, né, se vai mudar, se não vai mudar. Mas o que eu acho que é importante, né? A gente conseguir, nós todos que estamos relacionados, né, à questão da educação, a gente conseguir assumir realmente um protagonismo de acompanhar essa velocidade. Então, de que maneira? Acho que o primeiro pensamento que a gente precisa se acostumar e aceitar é uma disruptura realmente. Né? Aquilo que a gente entendia como o espaço da escola, o espaço da sala de aula com as carteiras enfileiradas ou uma outra organização, levar a nossa criatividade e a nossa liberdade para pensar de forma diferente. Isso não significa que a gente não está sendo coerente, muito pelo contrário, né? Todo esse movimento que a gente vem percebendo em questão de um ano, isso já está gerando toda uma movimentação, né? Vamos falar assim, com esse meio da arquitetura, com a questão dos designers voltados para o ambiente escolar, de levantar uma série de hipóteses de como esses ambientes passarão, né? Qual será a nova configuração deles e quais as adaptações para os que já existem. Então, o que é muito importante? A gente repensar o espaço enquanto uso e enquanto espaço. Então, o que antes era um pátio, hoje ele não é só utilizado com a função de pátio. Ele deve, né, ser extrapolado aí em outras formas de utilização. Por quê? Porque ele é super favorável, ele é aberto, ele é amplo normalmente, né? Então ele pode, num dado momento, servir como um pátio, né? Naquele horário que é interessante para essa atividade, mas ele pode assumir uma outra configuração, se assim for necessário. Então é isso, é a gente permitir ter essa liberdade para usar dos ambientes de uma forma mais múltipla, mais flexível e personalizar conforme cada escola tem a sua necessidade. Isso assim, né, na velocidade mesmo, a cada semana, a cada mês, fazer uma experimentação, com um olhar assim, talvez mude no próximo semestre, mas hoje o que está valendo? Acho que ambientes flexíveis, né, que você possa adaptar conforme a sua necessidade, né, não precisa mais estar tudo tão concretado hoje em dia. Eu acho que essa facilidade tem que se levar em conta numa construção, né. Em relação à gestão, a velocidade, o que manda é você ter os dados para tomar a decisão. Então, quanto mais você tem os dados de forma rápida e fácil, a sua decisão vai ser melhor e mais assertiva, né? Então, a mensagem aqui é essa.
Em relação à comunicação, é outra coisa que mudou completamente. A gente falava pessoalmente com os meus alunos, com os meus funcionários, com meus parceiros, com todo mundo. Agora é um bom exemplo, cada um está num lado do planeta, né? Olha que legal, tô vendo gente aqui de tudo quanto é canto desse mundo, e ao mesmo tempo a gente está se comunicando, mas a comunicação mudou, né? Então, eu queria que vocês trouxessem, meninas, Paula, começando com você, na parte de vendas, o que a gente vê que a comunicação mudou e o que eu tenho que me adaptar para falar agora com esse público que está em lugares diferentes, inclusive. Uma coisa que, assim, a gente também existem vários paradigmas, né, quando a gente fala em vendas. Então, o paradigma anterior eu citei, que é, tipo, eu não preciso vender, as pessoas que compram, é um mindset de muitas escolas ainda têm esse pensamento, e perdem com isso, porque a gente percebe que, por conta de concorrência e por conta de tudo que está acontecendo, existe basicamente uma perda natural aí, sei lá, de uns 20%, estou falando de um número generalizado, né, de alunos por ano, e antigamente a gente tinha uma captação natural de 20%. Agora, não, agora mudou. Agora a nossa captação está menor e a nossa evasão está maior. Então, se você não implanta, mais uma vez, né, eu ainda insisto nessa questão, se você não implanta um departamento e um processo de vendas dentro da sua escola, você tende a não crescer, não só não crescer, como acontecia com muitas escolas por muitos anos, você tende a diminuir, né, e eu sei que muitas escolas hoje estão passando por isso. Agora, tá bom, e nesse momento que estamos vivendo, né, esse momento pandêmico, e como que a gente faz isso? Como que a gente amplia, ou como que eu monto um departamento de vendas, e como que eu faço vendas com o pai sem conhecer a escola, né, sem poder ver o ambiente da escola, que é super importante. E aí eu falo assim, dentro desses canais de comunicação, né, que a Lírica até comentou, antes a gente fazia o CADA presencial em São Paulo, e a gente tinha, sei lá, sempre 50, 80 pessoas participando. Hoje a gente tem aí uma possibilidade de fazer online com muita gente, né, muita gente participando do Brasil inteiro, e era restringido só a São Paulo, e agora está o Brasil inteiro, até, como a Silvia falou, o mundo inteiro. Então, a gente consegue sim, porque está todo mundo muito mais aberto, a gente consegue sim ampliar os canais de comunicação em vendas através de uma venda por uma call, por exemplo. Você consegue se conectar com o cliente por uma call, por esse computador, por essa tela, desde que você tenha a câmera e abra a câmera, né? Porque a câmera já não é mais algo que, estou à vontade, não estou à vontade para abrir a câmera hoje. Não, agora todo mundo tem que abrir a câmera e colocar uma luz, colocar um negócio bacana ali para ficar confortável a sua comunicação e você fazer a venda do seu método, da sua escola, do seu ambiente. Você pode fazer um tour pelo celular mesmo, sabe? Às vezes você pega pelo WhatsApp, você faz um tour, mostra o ambiente da escola, né, que a Lucy estava comentando. Como é que vocês adaptaram a escola a esse novo momento, né? Então, pega e já mostra. Então, existem esses canais de comunicação hoje para você vender a escola, eles são muito assertivos e funcionam, e só não funciona se você não tentar, né? Se você não fizer. Se não fizer, obviamente que não vai funcionar. Não, mas o pai quer ver, mas o pai, ele quer conversar, claro, ele quer conversar, mas ele está em casa, assim como você está em casa, assim como todos nós estamos em casa. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, sabe, a venda presencial. A venda só acontece ali na secretaria da escola, só acontece ali no curso. Não, a venda, ela acontece no ambiente online. Então, um canal muito forte hoje de vendas e que a gente está implantando. Antes eu tinha vendedores só na região do cliente. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui vários clientes, né, que estão participando desse webinar. E a gente tem clientes aqui de São Paulo que tem vendedor em Curitiba, que tem vendedor em Minas Gerais.
Então, você também já ampliou isso daí, sabe? É uma coisa que é interessante, você também pega oportunidades que não precisam necessariamente estar dentro da sua região. Então, os canais de comunicação mudaram muito, e eles estão, como está todo mundo no mesmo mar, né? Que a gente não fala nem o mesmo barco, é o mesmo mar, está todo mundo mais aberto a isso. Então, dá para você fazer vendas, assim, por conferência, dá para você fazer vendas pelo WhatsApp, dá para você fazer vendas por link do Google Meet, e é isso que a gente tem feito bastante, tá bom? O pessoal tem feito algumas perguntas aqui, a gente vai tentar respondendo de acordo com o que vai chegando, e depois no final a gente vai abrir um tempinho também para tentar falar dessas perguntas, tá? Bom, Lucy, o que você diz aí que dá para ajudar, que o ambiente ajuda, né, nessa loucura de comunicação que a gente tem agora diferente? Não, sem dúvida, né? Porque assim, o ambiente é o espaço físico, né? E todo ambiente, mesmo a gente, né, dentro de casa, até como a Paula mencionou, né? Todo ambiente, ele te causa, ele te proporciona uma sensação, um sentimento, né? E quanto melhor, né, de conforto, de bem-estar, de qualidade, é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer se sentir bem, né? Aonde vai passar ali, onde vai ter uma certa permanência. Então, eu acho que assim, é super coerente a gente falar de comunicação nesse processo todo, porque essa informação, ela precisa alcançar tanto as famílias que já estão, como as novas, né? Que virão. Então, de que maneira? Primeiro, através dos ambientes, a gente consegue transmitir para essas famílias que os ambientes, eles estão preparados. Como preparados? Eles estão adequados com as necessidades. Então, se hoje a necessidade é de aulas híbridas, por exemplo, esse ambiente, ele no mínimo, ele tem que estar com essa infraestrutura que é necessária, né? Agora, não é só isso, né? A gente que está tendo essa experiência de poder sentir o ambiente com essa relação super intensa que a gente está vivendo, né, no último ano, essa qualidade de estar no ambiente, a gente conseguiu ficar muito mais sensível a ela, né? Então, para os alunos, né, para os professores, para os colaboradores, para todo mundo, a qualidade de um ambiente diz muito mais do que o que antes a gente estava habituado, né? Então, se antes tinha um espaço com as mesas, com as cadeiras, com uma lousa, enfim, isso era uma sala de aula. Hoje, isso só não basta. A gente precisa deixar com que esse ambiente ainda mais, ele seja atraente, ele inspire a esse uso flexível, que ele inspire a uma liberdade, que ele seja aconchegante. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ficar em casa, elas querem se sentir bem em casa, e para que elas estejam em outro ambiente, no mínimo, elas também querem ter essa mesma sensação de estou me sentindo bem em outro ambiente. Caso contrário, a pessoa, ela não sai, né? Então, na medida em que o ambiente, ele assume como um canal de comunicação de que, olha, você é bem-vindo, o ambiente está preparado, está acolhedor, isso vai fazer com que esse movimento, gradativamente, ele vai acontecer e vai se intensificar também. Eu queria trazer aqui também que, em relação à comunicação, a gente pensa sempre muito, eu vou me comunicar com o meu cliente, eu vou, né, ter um ambiente para o meu aluno, mas não é só disso que vive a escola, né? Se a gente for lembrar, trazendo, né, os 4 pilares da metodologia ágil, né, eu vou pensar em comunicação, né? Quanto menos segmentada tiver a minha comunicação com a minha equipe, é melhor. Todo mundo vai saber o que acontece. Nesse caso, eu queria trazer aqui um exemplo. Todo mundo já ouviu falar do termo rádio peão, né? O que é o rádio peão? A diretoria, né, tem uma reunião, decide-se alguma coisa, um pouco dessa informação vaza, sempre o que não é importante, né? E aí já vira aquela confusão, porque aí todo mundo tem uma necessidade de drama, agora entrou um barulho aqui, ó, tá vendo? O meu ambiente deu uma desregulada. Mas todo mundo tem a necessidade
de um pouquinho de drama também. Então, as pessoas gostam de aumentar, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, quando a gente faz essa comunicação, por exemplo, vai ter que todo mundo trabalhar em casa. A empresa tem 3 notebooks e tem 5 funcionários, tá? A gente vai ter que tomar uma decisão. Se eu falar, olha, a Paula, a Lucy e a Lírica vão levar os computadores e a Silvia e o José vão ter que se virar. Ah, é perseguição, ninguém gosta de mim, etc, etc, né? Se eu trouxer nesse mesmo exemplo uma conversa com todo mundo, gente, é o seguinte, a partir de amanhã todo mundo em casa. A gente tem 3 notebooks na empresa, não tem dinheiro para comprar mais 2, tá? Como que a gente resolve isso? De repente, a Silvia fala, olha, eu tenho um notebook, eu não tenho filho para fazer aula online e tal, eu posso usar o meu, não tem problema. Bom, então a gente só vai precisar de mais um. Tá, a empresa vai pagar um empréstimo, sei lá, e vai comprar e colocar pro José, né? Nisso eu envolvi todo mundo na questão, todo mundo pôde opinar e mais, todo mundo entendeu o problema. Né? Não ficamos aqui falando só de fulano é bonzinho, ciclano é mal, eu sou a vítima de sempre. Quando a gente traz isso para uma comunicação aberta, funciona muito mais. Então, por isso que a gente trouxe aqui a palavra da empatia, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro também. Né? O aluno, o pai do aluno. Então, tem gente, depois a Paula vai responder, como que eu vou vender, né? O pessoal perguntou, como que eu vou vender para aquele aluno que vê valor no presencial e não no online? O porquê que ele vê no presencial e não no online? Vamos entender isso primeiro. Aí depois eu vou conseguir vender para ele. Porque se eu não entendi, realmente fica muito difícil. Mas vendas eu deixo para a Paula, tá? Você quer continuar? Você quer comentar isso? Então, eu acho que responder essa pergunta da Daniela, né, porque gerou essa questão, e pegando até o gancho, né, você já deu meia resposta, mas uma coisa que a gente tem que estar muito claro para todos nós, o cliente tem uma percepção de valor, sim, né, e muitas vezes ele entende que a percepção do valor no remoto é menor do que do presencial, mas nós, vendedores, né, que estamos ali fazendo a venda, nós somos responsáveis por passar a percepção de valor adequada para o cliente, baseado na necessidade dele, baseado no mundo dele. Então, pegando esse gancho do que a Silvia falou, por que ele vê essa percepção no presencial e não vê no online? É nós que temos que mostrar para ele que a qualidade do presencial, ela está num outro ambiente só, mas a qualidade é a mesma. O que ele ganha estando no online e não estando no presencial? Aí eu não sei se a Daniela vende, que tipo de curso que ela vende, mas vamos supor que é um curso de inglês, né? O cliente, ele ganha 2 horas ou 1 hora de deslocamento, se ele estiver numa grande cidade, né, a menos, ele ganha isso, e às vezes é uma dor que ele tem. Então, assim, percepção de valor, o que tem que estar claro em percepção de valor? Cada um tem uma, né, nós temos a responsabilidade de passar essa percepção de valor para ele, e a percepção de valor, ela é feita baseada no que dói para ele. Então, assim, se a dor do cliente é tempo, você vai passar que a percepção do remoto, você vai passar que o valor do remoto é muito maior e melhor, porque além da gente estar trabalhando com a mesma qualidade, mesmo corpo docente, com a mesma forma, metodologia e etc., e material, você ainda vai estar ganhando 1 hora a mais ou de não deslocamento, e vai estar ganhando um tempo a mais de estudo, ou vai estar... Então, é muito importante, quando a gente fala de vendas, é muito importante a gente não generalizar, porque cada um tem uma dor. E o vendedor, né, que a palavra não é à toa, ele é o cara que identifica a dor do cliente. Então, qual que é a dor desse pai ou qual que é a dor desse aluno? É tempo? É já ter passado por várias escolas e não ter aprendido? Né, no caso da escola regular, é um status que ele quer ter, ou ele quer ter mais atividades extras? Qual que é a dor? Você sempre tem que entender a dor para você vender valor. Então, e aí, isso é estudo, viu, gente? Isso não é assim,
eu tenho que ter a persuasão, eu tenho que ter a lábia para falar com o pai na hora. Não, você tem que listar, olha, percepção de valor para quem tem uma dor-tempo. Aí você coloca deslocamento, coloca isso. Percepção de valor para quem quer que o filho tenha mais atividades. Percepção de valor para quem quer que o filho tenha menos atividades, porque tem isso também, né? Tem pais que têm dó dos filhos. Então, isso tudo, você colocando numa planilha, você estudando, porque vendas é estudo. Você estudando, colocando tudo isso, você vai saber argumentar e aí a venda vai concretizar, baseado na pessoa que está na sua frente. É muito interessante isso, né? Não sei se eu respondi, Daniela, ou se eu confundi. Me fala se valeu e abre aí, porque eu acho que é uma pergunta que interessou outras pessoas aqui também. É bem interessante isso, porque a gente tem que entender o porquê que está acontecendo a coisa para poder resolver, né? Então, bom, o pessoal disse que respondeu e vamos tocando. Tem outras perguntas aqui que não está dando tempo de responder, mas a gente vai continuar aqui, né? A inovação, né, que é o nosso tema dessa conversa hoje, né? Então, ela traz muitas coisas para a gente pensar, né? Aí teve gente aqui, como que eu coloco um outro produto no meu planejamento, tal? Então, realmente, né, você trazer isso, pensar como que você vai organizar, tal, se você faz tudo isso baseado no método, baseado em números e em estudo, a sua chance de sucesso é muito maior, né? Então, realmente, não tem sorte só nessa vida, né? Tem também, mas se você não tiver aquele suor que a gente tem que ter, o resultado não acontece. Então, meninas, em termos de inovação nas áreas de ambiente e vendas, o que vocês têm que vocês viram nesse último ano? O que vocês trazem aqui de novidades para o pessoal, para eles pensarem? Pode começar, Lucy. Eu falo em seguida. Tá, legal. Eu acho que é assim, né, daquilo que a gente já deu uma abordada, né, ao longo aí do nosso encontro, eu até imagino que as pessoas comecem né, a ideia é essa, né, a gente dá uma instigada e cada um vai tendo seus próprios insights, isso que eu acho que é legal. Mas eu acho que vale a pena também a gente ajudar um pouco, tentando simplificar, né, eu acho que assim, quando a gente está num cenário que ele a gente tem preocupação, a gente tem certos receios até, o primeiro ponto é assim, primeiro a gente lutar contra aquele sentimento de paralisia, né, não é a questão, não é velocidade total, né, assim, descer ladeira abaixo, não é isso, mas não significa que é ausência de movimento. Vamos continuar o movimento, mas ainda que ele tenha um outro ritmo. Que ritmo, né? Aquilo que é possível, que é viável. E por onde que a gente começa, né? Então, eu costumo dizer que quando a situação, ela parece que está assim um pouco embaçada, qual é o melhor caminho? A gente simplificar. Para a gente simplificar, a melhor coisa é a gente voltar a nossa atenção para aquilo que é essencial, para aquilo que é básico, né? Eu costumo até dizer, né, para os meus clientes que, assim, muitos deles chegam com algumas expectativas, eu não sei, eu acho e tal. Lá, ok, então vamos fazer um movimento junto, de olhar para o que é essencial. E aí eu costumo elencar uma espécie de um kit básico. Um kit básico que dá para a gente falar aqui, assim, muito rapidamente, de 3 pontos que são principais. São variáveis que afetam diretamente nessa qualidade da experiência que a gente proporciona, né, para os alunos, para os professores, para os responsáveis, a qualidade dessa experiência de estar num ambiente, né, que eu tinha mencionado antes. Então, o primeiro ponto que dá um resultado muito bacana é a questão do uso da cor. E quando a gente fala em cor, tem todo um estudo por trás que não é assim cor só né, de uma forma assim aleatória, muito pelo contrário, né? Há até um termo que se chama psicologia das cores, porque quando a gente, né, o nosso cérebro, na verdade, ele registra uma cor, isso causa nele uma sensação. E essa sensação vai causar um sentimento, né, de alegria, de
tranquilidade, de inspiração ou de monotonia, enfim, a cor, ela tem esse poder, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que ela tem esse poder, mas que não significa a gente usar de uma forma assim, como fala, informal, que eu havia mencionado, né? Então, assim, ali em algum lugar que a cor, sei lá, laranja, ela está associada à energia. Ah, então, numa sala que é voltada para as crianças menores, eu vou pintar tudo de laranja. Não, não é assim, né? Então, esse efeito da cor, por isso que eu digo que ele é um estudo, ele é uma combinação, porque a tonalidade, a intensidade dessa cor, combinada com luz, com forma, com os outros objetos que estão no ambiente. Eu estive recentemente num ambiente de uma escola e foi muito curioso. A escola, ela tem uma preferência por uma cor verde. Então, eles fizeram uma cobertura de uma circulação, eles colocaram uma cobertura naquele material meio translúcido, que a gente chama de policarbonato, né? Verde. Por quê? Porque é a cor associada à marca. Mas o que criou? A cor daquele espaço ficou esverdeado. Eu tenho certeza que esse não era o efeito que se queria. Mas percebe? Então, não é só olhar isoladamente a cor e aplicar. Precisa fazer toda uma combinação. Legal, vamos usar o verde, que é a preferência, mas às vezes é de uma forma muito mais sutil do que agressiva. Então, a cor tem esse poder muito grande. Mobiliário. Mobiliário hoje está fazendo toda a diferença. O mobiliário hoje, ele não está só associado a conforto de ergonomia. Está alto, está baixo, está adequado. Não é só questão de postura. É muito mais também que vai de encontro àquilo que eu falei no início, dos ambientes flexíveis, dos ambientes personalizáveis. Então, às vezes, um ambiente, ele não precisa só ter cadeira. Ele pode ter almofadas, ele pode ter puffs, ele pode ter almofadões, ele pode ter um tablado. Então, o mobiliário, ele já sugere esse ambiente preparado para receber os alunos, né, e promover essas aulas, né, mais dinâmicas também. E o terceiro ponto desse kit é a questão da iluminação. Iluminação, a gente está sentindo muito o efeito dela. Sempre a preferência é por iluminação natural, sempre. Agora, quando não é possível, a gente usa da iluminação artificial como um complemento. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse kit básico, de repente a gente voltar esse olhar para esses 3 pontos e ver como é que eles estão. Será que não dá para fazer alguma adaptação que já vai dar um up, né, na percepção dos alunos, já vai comunicar esse cuidado, esse aconchego para receber todos eles de volta? Então, eu acho que a questão da inovação hoje é isso, é a gente simplificar, mas usar com muito mais propriedade. 3 coisas, 3 pontos simples, mas que vão fazer toda a diferença, sem dúvida alguma, nos ambientes. E não só no presencial, no online também, né? Porque a gente tem aqui um ambiente que está aparecendo, né? Com certeza. Paula, Eu concordo com a Lucy, eu acho que a gente tem que, por conta da velocidade que nós estamos vivendo, a gente tem que simplificar, né? A gente tem que simplificar processo, a gente tem que simplificar ferramentas, a gente tem que simplificar ambiente, e eu acho que também inovação em vendas, né, que não, na verdade, não é clichê, é um pouco clichê, mas agora é muito palavra de ordem, né? E eu vi, assim, gente falando, eu concordo com você se conectar com o cliente, ou eu não concordo, mas o ponto é o seguinte, o foco hoje não é no produto, o foco hoje é no cliente. Se você quer vender mais, você tem que focar no cliente, você não pode focar no seu produto, na hora de vender. Lógico que você tem que focar no seu produto para trazer mais inovações para sua escola, para deixar ele cada vez melhor, deixar ele cada vez mais tecnológico. O mundo está pedindo isso e você tem que melhorar em termos de qualidade, simplificando, como a Lucy falou, mas você não pode deixar de ter o foco em pessoas. E aí, quando eu falo de processo de vendas, o foco ele tem que ser no cliente. Ele não pode ser no seu produto, ele tem que ser no que o cliente busca para aí você apresentar seu produto. Isso é muito básico em vendas e todo mundo tem que saber fazer isso, gente.
porque não é assim, não é eu que estou inventando isso, óbvio, né? Todas as escolas de vendas falam isso, e todo mundo que vende de verdade sabe disso. Você tem que se conectar com o cliente para poder vender mais. E aí eu estou falando cliente matrículas, né? A gente tem mais matrículas. Mas aí veio as perguntas dos clientes internos, né? Que são nossos professores, que são nossas secretárias, nossa equipe, né? Como que a gente vende? E como que a gente faz os caras virarem vendedores? Porque, na verdade, eles são vendedores. Eles só não sabem que são vendedores, né? E como que a gente coloca isso? Como é que a gente conscientiza, né? Também, a conscientização, ela é um processo. Então, a gente pode substituir, por exemplo, eu adoro substituir a palavra vender, que muitas vezes não cai bem, né, para as pessoas, por ajudar. Vender e ajudar são muito próximos, são sinônimos. Então, a gente ajuda as pessoas através, né, do nosso trabalho de vendas. O professor é um grande vendedor, porque ele vende conhecimento, ele vende palavras, ele vende ideias, ele vende, a própria aula é uma venda, né? Então, a partir do momento que você traz o dia a dia ali da venda, o que eu estou fazendo aqui é uma venda, eu estou vendendo uma ideia, né? Tudo é uma venda. Quando eu me aproximo de alguém para fazer uma conexão, eu estou fazendo uma venda. Quando eu estou tentando convencer a minha filha a tomar banho no horário tal, eu estou fazendo uma venda, né? Se você for ver, absolutamente tudo é em torno, toda a nossa comunicação é a gente vendendo alguma questão, alguma ideia. Então, trazer os professores para treinamentos de vendas, para perto do comercial, né? Se você tem um departamento comercial, para perto do administrativo. Hoje a inovação, ela não é mais empreender informação, ela é em soltar informação. Então, antigamente, a gente tinha assim, o que era definido no departamento comercial é só aqui, e o departamento pedagógico tinha ali as suas regras, sua cultura. As culturas hoje, dentro da escola, elas têm que ser misturadas, né? Então, eu tenho que deixar o professor mais comercial e eu tenho que deixar o comercial mais pedagógico também, porque também hoje eu não vou vender de qualquer forma, eu não vou vender de forma irresponsável, porque eu sei que o custo disso para uma retenção, né, se eu não vender adequadamente, o aluno vai desistir, e o custo disso é muito maior do que se eu não tivesse vendido. Então, assim, a gente tem que deixar o comercial próximo do pedagógico, o pedagógico próximo do comercial, e o foco é sempre pessoas, né? Então, assim, não dá para a gente ignorar isso. Isso não é uma inovação, porque isso já estão falando isso já falam há muitos e muitos anos, mas talvez agora seja a hora de a gente incorporar e colocar isso em prática, né? Porque a gente sempre soube que pessoas é o mais importante. Mas como colocar isso em prática? Unindo departamentos, unindo as reuniões, né? Então, com muitos clientes eu faço isso. As reuniões de pedagógico comercial são juntas. Muitos clientes eu faço isso, porque faz sentido, entende? A gente tem que mostrar, isso é uma pergunta, a gente, né, que trabalha com gestão, que também é sempre recorrente, né, como mostrar para o professor que ele vende, né, que na verdade é ele a escola, a importância dele, né, então, trazer a aula, o professor documentar e mostrar a qualidade da aula dele, mostrar a capacidade que ele tem, já é uma venda, ele entender que ele é um cara que é pós-graduado, ele tem uma certificação, isso tudo faz parte da venda do professor, né? Porque quando ele vai procurar uma vaga na sua escola, ele se vendeu e ele tem que continuar fazendo esse processo, né? Com a equipe de vendas. E quando a gente falou lá de comunicação de uma forma mais horizontal, é isso que a Paula falou, de você ter, né, a equipe comercial e a equipe pedagógica alinhadas, né? Senão realmente não vai acontecer. Em termos de gestão, a inovação é uma coisa constante, né? Tecnologia que a gente trabalha aqui está sempre mudando, a gente está sempre atrasado, sempre, né? Essa coisa de estar desesperado, isso faz parte do nosso dia a dia que trabalha com tecnologia, não tem jeito, né? E um exemplo aqui que a gente tem, né, que vem da metodologia ágil, que eu acho que cabe muito aqui, no caso até dessa pergunta do professor, como fazer, né?
para ele participar, então tem uma metáfora que chama o passageiro do táxi, né? Então, eu tenho, por exemplo, que levar uma caixa, né, para o outro lado da cidade. Então, eu pego um táxi ou um Uber, alguma coisa no gênero, e o motorista fala assim, olha, vai demorar pelo aplicativo aqui, tá dizendo que vai demorar 1 hora. Tudo bem, tudo, é longe, vamos, né? Começa o caminho, primeira esquina, recalculando rota, tem um acidente. Dali a 10 minutos, começou uma chuva, demorou mais 10 minutos. E assim foi, né? O motorista me pergunta, você quer ir pela esquerda ou pela direita? O que você gostaria? Ah, tá bom, vamos pegar o caminho A, porque deve ser melhor esse horário. E assim a gente vai. Chegou no final, né? Estou eu e o pacote dentro do carro. Demorou 2 horas. Eu agradeço o motorista, porque eu vi o empenho que ele teve para chegar lá, porque, né, foi um sufoco, chuva, cidade alagada, mas a gente cumpriu o nosso objetivo, mesmo com 1 hora depois de muito esforço e empenho. Se eu tivesse deixado o pacote dentro do carro, o motorista ia falar, ia demorar 1 hora. Depois de 2 horas ia chegar, eu não participei do processo, né? Eu ia ficar muito brava com ele. Cara, me enganou, ele ficou dando volta pela cidade, né? Ele me cobrou um serviço muito mais caro do que ele prometeu, né? Porque eu não estava junto. Então, é essa a diferença, né? Por que o professor vai vender? Por que a minha equipe vai colaborar? Por que os pais vão entender a situação? Porque está todo mundo dentro do táxi, né? Então, eu acho que isso daqui é primordial para a gente entender esse novo processo de gestão que a gente tem hoje em dia, né, meninas? O que vocês têm para dizer aqui? Eu achei perfeita essa metáfora, né? Vamos colocar todo mundo dentro do táxi, né? Porque aí você diminui tudo, você diminui expectativa, você diminui ruídos de comunicação, você aumenta a empatia, né? E faz todo sentido, né, Lucy? Não, sem dúvida, né? E é aquilo que a gente fala, né? É vivenciar o processo, né? Eu acho que faz todo sentido com tudo que foi colocado aqui hoje, né? A gente tem um objetivo, a gente tem um destino, né? A gente tem um foco, mas vai fazer toda a diferença como que a gente vai percorrer esse caminho. De uma forma ou de outra nós vamos, né? Mas como que a gente pode, né, já fazendo ali algumas inovações, alguns ajustes, agindo, né, com uma velocidade coisas que a gente não estava habituado, mas eu acho que a gente percebeu o quanto nós temos essa capacidade, essa abertura, né? E vocês mencionaram, as pessoas estão mais abertas, né? Isso é real, não é uma impressão. Então, isso acontece com a gente, com todo mundo, né? Com os alunos, com os professores, com os pais, com os gestores, né? Todo mundo quer passar, né? E quer vivenciar isso da melhor forma. Então, se a gente tem mais ferramentas, se a gente tem mais informações, a gente segue mais juntos, né? É o que você falou, Paula, a gente ter o olhar para a pessoa. É uma instituição, mas antes de mais nada, o aluno é a pessoa, o pai é a pessoa, o professor é a pessoa. Bom, gente, só tenho a agradecer a participação de vocês, está chegando ao fim, passou rapidinho, os nossos contatos estavam aí, mas vocês podem... Opa! E a gente... É muito tema, muita coisa para falar, né? A gente adoraria responder cada um de vocês, sentar, conversar, mas não dá tempo. Então, está aqui, para quem quiser, a gente está super aberto para continuar essa conversa. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo pela presença, pela participação de vocês. Olha, eu também quero agradecer, também é muita coisa, né, para pouco tempo, e eu quero deixar aí à disposição para quem quiser saber mais de vendas, para quem quiser, Paula, eu preciso de mais matrículas, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui na minha escola para ter mais alunos, me procura, me chama aqui no WhatsApp, é o 11 98219 2027, tenho aí meu site, né, tem o meu Insta, meu Facebook também,
E é isso, né? Eu, como vendedora, eu gosto de ajudar as pessoas e ajudar as escolas. Então, se você está tendo algum problema, alguma dificuldade com vendas nesse momento, me procura. Quem sabe a gente consegue fazer uma parceria e eu ajudar aí um pouco, de alguma forma, vocês. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada a todos que tiraram aí um tempo para afiar o machado. Foi muito bom. Obrigada, vamos que vamos. E é isso mesmo, né, Silvia? Você comentou, né, que realmente passou muito rápido o tempo. Foi uma pena não conseguir responder algumas perguntas que surgiram aqui, mas posso estar falando com a Maria, acho que com a Mariante também, né? Tem aqui também os meus contatos, a percepção delas tem toda a razão, né? Vamos trocar uma ideia também sobre isso. E por quê? É aquilo que eu mencionei, né? Tá todo mundo com uma sensibilidade muito mais apurada, né? Então, isso faz muito mais sentido. É isso que você falou, Paula, é afiar o machado, porque a gente é mais certeiro, a gente é mais assertivo mesmo, né? Então, agradeço de coração para todo mundo que a gente sente que esteve juntos, né? E isso já está fazendo parte aí de todo o caminho, todo o processo. Bom, meu canal está aberto também para quem quiser saber mais sobre gestão, gerenciamento. E um ótimo final de semana para todo mundo, né? Vamos ser pontual no final também, né? Muito obrigada, Dizal, pelo convite, pela participação aqui, pela organização. E até o próximo, gente. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, excelente fim de semana. Tchau, tchau. Para todos.